Olá, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre função quadrática. A função quadrática é a mesma coisa de função polinomial do segundo grau. Toda função polinomial do segundo grau, a forma completa dessa função é a seguinte: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c, que é o que a gente chama de coeficiente, pertencente aos números reais, e a tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Se você substituir o a por zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, não é zero? Então, se for zero, vai sumir essa parte ao quadrado e vai existir somente esse final aqui, ó, bx mais c. E se isso acontecer, ela deixa de ser uma função polinomial do segundo grau e passa a ser uma função do polinomial do primeiro grau. Então, para que seja do segundo grau, o a não pode ser zero. Vamos trabalhar aqui esse exemplo. Vejam só. F de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2. Nós vimos que f de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a x ao quadrado mais x menos 2. O que a gente pode anotar dessa função quadrática? Os coeficientes. Qual é o valor de a? Quem é a? A é quem acompanha o x ao quadrado. E quem está acompanhando o x ao quadrado nessa função? Ah, mas não tem nada. Quando não tem, vale 1. Então, o a é 1. Quem é o b? Se você olhar aqui, ó, b é quem acompanha o x. E no nosso exemplo, quem que está acompanhando o x? Também não tem. Quando não aparece, é porque é 1. E nós temos o c. Quem que é o c? É o termo independente, é o termo que não tem a variável x. Nesse caso, c vale quanto? Menos 2. Então, c é igual a menos 2. Esses são os coeficientes. Nós podemos fazer vários cálculos aí trabalhando essa função. O primeiro deles que nós vamos fazer é o cálculo das raízes. O que são as raízes? É o x' e o x duas linhas, né? É o valor que vai zerar lá a nossa função. Então, nós temos que as raízes, para ser determinada, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Substitui o b por quanto? Por 1. Então, b é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes, abre parênteses porque é negativo, menos 2. Quanto que dá essa potência? 1 ao quadrado? 1. Multiplica menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Então, com isso, a gente tem que o delta é igual a 9. Dando sequência aí, nós temos aí x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual a menos, quanto que vale o b? O b é 1, então fica menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, daí a gente vai anotar o x'. O que vai ser o x'? Menos 1 mais raiz quadrada de 9, 3. E 3, tudo isso vai ficar dividido por 2. X' é igual a menos 1 mais 3.
2. Divide por 2, 1. Agora, x duas linhas. Do mesmo modo, só que ao invés de mais, agora a gente vai pegar o menos. Então, fica menos, qual que é a raiz quadrada de 9? 3, dividido por 2. Então, x duas linhas é igual a menos 4 divide por 2, menos 2. Então, nós temos aí as raízes, quais são? Menos 2 e 1. O que mais que a gente pode estar trabalhando aí com esse mesmo exemplo de função do segundo grau? Nós vamos trabalhar aí agora a concavidade. Como que é o gráfico de uma função do segundo grau, uma função quadrática? Toda função quadrática, o gráfico, ele será uma parábola, com a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Mas como que eu vou saber se essa função, o gráfico, será uma concavidade voltada para cima ou para baixo? Você vai analisar o A. Quanto que vale o A do nosso exemplo? Não é 1? Todas as vezes que o A for maior do que 0, nós temos uma concavidade voltada para cima. Ou seja, concavidade voltada para cima. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando aí nesse mesmo exemplo, o que seria? A intersecção. O ponto de intersecção, onde que o meu gráfico vai interceptar o eixo Y? A intersecção é o valor do C. Quanto que vale o C? C não é igual a menos 2? Então, eu tenho que o meu gráfico vai passar no Y em que ponto? No Y igual a menos 2. Um outro conteúdo que a gente pode estar aplicando aqui, em cima dessa função quadrática, é o estudo das coordenadas do vértice, que é o que é novo para a gente. Coordenadas do vértice. E a gente vai estar colocando isso aí no gráfico, todos esses valores, para vocês entenderem como que vai ficar o nosso gráfico. Coordenadas do vértice. Nós temos que trabalhar a fórmula da coordenada do vértice, que é a seguinte: x do vértice menos b dividido por 2 vezes a. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, a gente vai trabalhar essas fórmulas aqui, ok? X do vértice. O que é x do vértice? Menos b. Lembrando que tudo está sendo trabalhado em cima dessa função aqui. Quem é o b? Vamos lá? B vale quanto? 1. Com menos da fórmula, fica menos 1. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Então, nós temos que x do vértice é menos 1 sobre 2. Ou seja, menos 1 meio. E o y do vértice? Y do vértice é menos o delta. Mas a gente já não encontramos o delta? Delta vale 9. Então, 9. Aqui fica, desculpa aqui, 4 vezes o a. Quem é o a? 1. Então, y do vértice é igual a menos 9 quartos. Então, com isso, nós temos aí as coordenadas do vértice. Menos 1 meio e menos 9 quartos. Todos esses exemplos nós vamos colocar no gráfico. Então, olha só. O gráfico ele sempre é feito no sistema cartesiano, que são duas retas perpendiculares, uma na horizontal e outra na vertical. A da horizontal é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas, e o da vertical é o eixo Y, o eixo das coordenadas.
Então, vamos lá. Com o nosso exemplo, o que a gente determinou primeiro? Não foram as raízes? Quais são as raízes? 1 e menos 2. Para quem que foi? Para o x. Então, 1 positivo e menos 2, eu vou marcar no x. Então, aqui eu tenho, ó, 1, vou marcar uma raiz, e menos 2. Então, aqui tenho menos 2. Esses dois pontinhos significam as raízes. Outra coisa, concavidade. Eu já sei o sentido do meu gráfico, que é voltado para cima. Intercepta o eixo y onde? No menos 2. Então, a gente vem aqui e marca y é menos 2. O que mais que a gente fez? Coordenadas do gráfico. Qual que é a coordenada do gráfico? Menos o meio. Como que eu marco fração? O meio. Pega R$1, divide para 2 pessoas, dá 50 centavos. Então, é 0,5 entre 0 e 1. Como é negativo, bem que eu tenho menos o meio. Só que esse ponto, ele vai marcar, ele vai interligar com quem? Menos 9 quartos. Pega 9, divide para 4, dá 2,25. Então, fica bem próximo aqui, eu tenho menos 9 quartos. Então, faz a projeção aqui. E esse aqui é o meu quarto ponto. Então, aqui eu vou unir e formar a minha parábola. O que significa esses dois valores aqui que a gente encontrou? São as raízes, não é isso? Esse 2 significa o quê? O ponto de intersecção. E esse outro ponto é o que eu chamo de V, que é o vértice da parábola. Ok? Então, por hoje é isso. Depois a gente continua com a nossa aula. Ok? Um grande abraço. Saudades.